dia 186, 1 Crônicas, capítulo 1 ao capítulo 2, versículo 17. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Os filhos de Cã, Cuxi e Misraim, e Pute e Canaã. E os filhos de Cuxi eram Sebá, e Avilá, e Sabtá, e Raamá, e Sabtecá. E os filhos de Ramá eram Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou os Ludeus, e os Anameus, e os Leabeus, e os Naftueus, e os Patruseus, e os Caulueus, dos quais procederam os filisteus, e os Caftoreus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Gigarzeus, e os Eveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Zemareus, e os Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, e Lude, e Arã, e Uz, e U, e Jéter, e Meseque. E Arfaxade gerou Selá, e Selá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almodá, e a Selef, e a Azarmavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Ebal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e Quedar, e Adbeel, e Mibzão, e Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis, Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, e a Jocsã, e a Medã, e a Midian, e a Isbaque, e a Sua. E os filhos de Jocsã foram Sabá e Dedã. E os filhos de Midian, Efá, e Éfer, e Enoque, e Abida, e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Jael. Os filhos de Esaú, Elifaz, e Reuel, e Jeús, e Jolão, e Corá. Os filhos de Elifaz, Temã e Omar, e Zefe, e Gaetã, e Kenaz, e Timna, e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotão, e Sobal, e Zibeão, e Aná, e Dizon, e Ezer, e Dizã. E os filhos de Lotã, Onri, Omã, e a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal eram Aliã, e Manaate, e Ebal, e Sefon, e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aias, Aná. O filho de Aná foi Dizon, e os filhos de Dizon foram Anrão, e Esbã, e Itrã, e Querã. Os filhos de Ezer eram Bilã, e Zaafã, e Jaacã. Os filhos de Dizã eram Us e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e era o nome da sua cidade, Dinabá. E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá, de Bojra. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Haddad, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Haddad, e reinou em seu lugar Samlá, de Masrecá. E morreu Samlá, e reinou em seu lugar Saúl de Reobote, junto ao rio Eufrates. E morreu Saúl, e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Acbor. E morrendo Baal-Hanã, Haddad reinou em seu lugar. E era o nome da sua cidade Paú,
E o nome de sua mulher era Metabel, filha de Matred e filha de Mezaabe. E morrendo Hadade, foram príncipes em Edom, o príncipe Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá, o príncipe Non, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Madiel e o príncipe Irão. Estes foram os príncipes de Edom. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gad e Azer. Os filhos de Judá foram e Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém, Tamar, sua nora, lhe deu luz a Pérez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. E os filhos de Zerá, Zinri, Etan, Emã, e Calcol e Dara. 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Jael, que pecou no anátema. E o filho de Etan foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, Irrão e Quelubai. Irrão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma. E Salma gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, e Natanael, o quarto, e a Radai, o quinto, e a Ozen, o sexto, e a Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abisai, e Joabe, e Azael, ao todo 3. E Abigail teve Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. Atos capítulo 23, do versículo 11 ao 35. E, na noite seguinte, apresentando-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: Conjuramo-nos, sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: Leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: O preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este jovem, que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: Que tens que me contar? E disse ele: Os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creiais, porque mais de 40 homens, dentre eles, lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto. E já estão apercebidos, esperando de ti promessa. Então, o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhes disse: Aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalo e 200 lanceiros para irem até Cesareia, e aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus, e estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho.
e achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram de noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando-os de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza, os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo. E o governador, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei, quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Salmos capítulo 3, versículo 1 a 8. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Provérbios capítulo 18, versículo 14 e 15. O espírito do homem aliviará a sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem o levantará? O coração do sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a ciência. Terminamos o dia 186, nós nos vemos amanhã no dia 187. Até mais!